Fala, meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo. Aqui é o DM Gunho trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez ele vai ser um pouco diferente, é a estreia de um novo quadro aqui do canal, que é o Explica Mais Comba. Dessa vez a gente vai aprofundar na build criada no último vídeo, o Samurai Obscuro. Para quem não viu, já pausa aqui esse vídeo, vai lá, assiste o outro e depois volta correndo, o link vai estar na descrição. Então, como de costume, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Muito obrigado por vocês tirarem esse 1 segundo que vocês não têm ideia do quanto me ajuda. E preparem-se porque hoje vai ter muita informação. Vamos começar falando sobre as habilidades de patrulheiro, principalmente o terreno e o inimigo favorito. Lembrem, vocês devem escolher algo que vai refletir o seu personagem e o cenário que vocês vão jogar. Eu sempre recomendo inimigos que lhe forneçam um novo idioma, pois é sempre importante ter acesso a informações sobre eles. Inicialmente, eu sugiro corruptores, mortos-vivos ou aberrações. São inimigos mais comuns nos níveis mais baixos e nos níveis mais altos eles vão continuar dando trabalho. Então essa habilidade sempre será útil. E a mesma coisa vale para o terreno. Eu inicialmente sugiro floresta porque é um cenário mais comum, que você vai estar mais tempo dentro deles. Mas lembrem de adequar isso com a sua campanha ou o seu background de personagem. Montanhas ou subterrâneo também serão sempre boas escolhas. Ainda em patrulheiro, nosso primeiro pico de poder vai ser justamente o nível 3, assim como o de várias outras classes. A gente vai ganhar duas habilidades que são extremamente relevantes para a nossa build e para o nosso personagem. A primeira, que é um emboscador terrível, a gente vai poder se deslocar mais, a gente vai poder nos posicionarmos melhor e além disso fazer um ataque extra. E se o ataque acertar, a gente ainda vai dar mais dano, ou seja, a gente já vai ter praticamente 3 ataques logo no nível 3. Sem contar que a habilidade que mais vamos utilizar é a visão umbral. Ela já começa nos dando visão no escuro, o que muita gente reclama e não gosta de humano por conta disso. Então já é um problema a menos. E ainda vamos nos tornar invisíveis. Isso mesmo, invisíveis para qualquer criatura que dependa de visão no escuro para ver a gente na escuridão. Então se lembrem, o foco dessa build é procurem um lugar escuro para ficar. Mesmo nos níveis mais altos, essa habilidade vai nos dar uma vantagem em praticamente qualquer ataque. Para aqueles que não perceberam, isso é o foco da nossa build, é o que a nossa build quer fazer. A gente quer se posicionar nas sombras, ganhar a vantagem porque nosso inimigo não vai poder ver a gente e por isso abusar do atirador aguçado, do nosso talento. Então a gente somar o atirador aguçado, que vai nos dar mais 10 de dano se a gente acertar o ataque, nos nossos 3 ataques por turno, todos os ataques com vantagem, a gente vai ser extremamente eficaz em causar dano nos nossos inimigos. Mas tenham em mente que isso pode demorar um pouquinho. Nos níveis iniciais ela é mais explosiva. O primeiro turno do combate é o mais importante, a gente dá aqueles nossos praticamente 3 ataques e já matar um inimigo de cara. Então ela vai demorar um pouco para poder dar muito dano todo turno. Até mais ou menos nosso nível 7 ou nosso nível 8, a nossa principal função é agir primeiro na iniciativa, porque a gente vai ter um bônus, escolher um alvo e explodir aquele alvo logo no primeiro turno. Depois disso, sempre se atentando quais inimigos estão mais feridos para a gente poder finalizá-los. Mudando um pouco de assunto e indo para as opções do que fazer com essa build, ela é bem versátil. No sentido de que, mesmo que inicialmente a gente queira ser o arqueiro do grupo, disparando flechas sempre de um lugar seguro, se a gente realmente precisar ir para o combate corpo a corpo, todas as nossas habilidades, como o emboscador terrível e o espírito guerreiro, elas vão poder ser utilizadas. Não foi à toa que a gente escolheu, no equipamento inicial, 2 espadas curtas. Mas é lógico que o talento atirador aguçado não vai funcionar. Então se vocês realmente quiserem ficar alternando entre 2 espadas, uma espada e arco, vocês podem, fazendo apenas 2 alterações. Primeira é pegar o estilo de luta de guerreiro, combate com 2 armas, porque assim a gente consegue adicionar o nosso modificador de atributo ao dano do ataque com nossa mão ruim.
As espadas curtas elas foram escolhidas justamente por terem a propriedade de acuidade, deixando a gente usar destreza no nosso ataque. Ou seja, a gente vai poder alternar sem medo e sem malefício nenhum entre arco e espada. A segunda mudança é trocar a escolha de atributos. A gente quer ir para o combate corpo a corpo, mais vezes, o tempo todo, ficar trocando. Então a gente precisa de um pouco mais de vida. Para isso, a gente vai pegar o atributo de humano, que foi sabedoria, e mudar para constituição. Porque aí a gente já começa a build com 16 de constituição, que é um valor muito bom. 14 da escolha, mais um do talento resiliente em constituição e mais um agora do nosso atributo. Mas se lembrem, algumas habilidades que a gente vai usar, elas vão utilizar o modificador de sabedoria. Então pensem com cuidado. Vamos agora dar um salto de alguns níveis e falar sobre os talentos. Vocês puderam ver que nessa build pegamos vários talentos. DM, Gunho, esses talentos eles são obrigatórios? Se eu quiser mudar, vai fazer muita diferença? Calma, vamos falar deles justamente agora. Lembrando, nessa build a gente pegou o atirador aguçado, sortudo, resiliente em constituição e maestria em armaduras médias. Se você é aquele jogador ou jogadora abençoada pelos deuses nerds e tem muita sorte nos dados e já quiser começar tryhard dando aquele super dano no inimigo, você pode tranquilamente já começar no nível 1 com atirador aguçado. Só lembrando, se você for aquele ou aquela jogador ou jogadora abençoada pelos deuses, porque matematicamente falando ela está longe de ser viável. Não vou entrar em detalhes nos números aqui para vocês, mas confiem em mim. Os primeiros níveis é bem melhor a gente aumentar os nossos atributos e claro, quando chegarmos lá na frente no nosso nível 11, a gente já vai ter os recursos necessários para suprir essa penalidade do atirador, porque assim a gente consegue compensar dando o dano adicional. Então eu recomendo que vocês sigam a ordem que eu deixei para vocês. Mas quanto ao talento inicial, tem algumas outras opções que são bem interessantes, que apesar de não serem talvez a melhor opção, ainda são boas e vocês podem escolher sem medo. Mas sempre lembrando, vamos manter apenas um suplemento adicional, então nada de misturar com taxa, hein? Se quiserem, deixem aí nos comentários quais que vocês usariam se pudessem, que assim eu posso ver e quem sabe não uso numa próxima build. Então comenta aí, hein? Mas voltando, a gente vai ter algumas opções, como alerta, e se vocês não quiserem usar o arco, quiserem usar a besta, lembrando que é tipo aquele crossbow, a gente pode pegar com o especialista em besta. Vamos falar um pouco de cada um, começando com o alerta. Ele é um talento bem interessante, principalmente se na campanha de vocês viajarem muito. Ele praticamente garante que vamos ser os primeiros da iniciativa, então saindo com ele nível 1 já facilita um pouco a nossa vida, porque se lembrem, nossa build nos primeiros níveis ela é bem explosiva, então a gente começar o combate agindo primeiro já dá uma vantagem muito grande pra gente. E claro, a gente não vai poder ser surpreso enquanto estivermos conscientes, ou seja, as chances de sermos emboscados praticamente é reduzida a zero. Falando agora do especialista em besta, é bem mais ofensivo do que o resiliente, mas ele só vale a pena se a gente não quiser usar o arco. Usaremos, claro, as bestas, elas são outro tipo de arma. Lembrando que isso vai diminuir um pouco a distância que poderemos estar dos inimigos, porque as bestas costumam ter um alcance menor do que os arcos, principalmente o arco longo. Mas caso os inimigos cheguem na gente, a gente não vai precisar se preocupar em sacar a espada, porque poderemos atirar de perto sem ter desvantagem. Outra coisa é que não vamos nos preocupar com o atirador aguçado, porque ele também se aplica às bestas. Então, se vocês gostam de estar mais próximos do perigo, se confiarem no posicionamento e estratégia, ou se quiserem uma build ainda mais ofensiva, esse é um excelente talento para começar. Entrando agora em um novo assunto, que é uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que discutindo com alguns amigos e vendo a opinião de muita gente aí pela internet, é que vocês não devem atrasar o seu ataque extra, o seu aumento de atributo ou sua escolha de talento. E nessa build eu proponho que vocês façam as duas coisas.
atrasem o ataque extra e atrasem o aumento de atributo e escolha de talento. Então nada mais justo do que mostrar para vocês que para essa build isso não vai fazer muita diferença. Então vamos lá. Até o nível 5 ninguém tem ataque extra. Tem algumas exceções de classes que vão dar mais de um ataque, mas a grande maioria não consegue. Então vai ser igual para todo mundo até o nível 3. No nosso nível 3 a gente vai pegar a habilidade que é o Emboscador Terrível, que elas vão nos dar no primeiro turno e apenas no primeiro, porém de cada combate, ou seja, todos os combates você vai ter esse benefício no primeiro turno. E está o, entre aspas, ataque extra, que caso a gente acerte, a gente vai dar o dano normal do ataque e um dano bônus de 1d8. Ou seja, a gente vai estar dando praticamente 3 ataques. 2 ataques normais, adicionando o nosso modificador, e um dano bônus de 1d8. Que, lembrando também para vocês, é o mesmo dado de dano da nossa arma. Então a gente simula na prática 3 acertos, mesmo que o modificador não entre nesse terceiro. Dito isso, nosso primeiro turno do combate será o que as outras classes vão demorar 3 turnos para fazer. E lembrando, se a gente realmente quiser matar um inimigo, antes de todos esses ataques, com a nossa ação bônus, a gente pode conjurar a magia Marca do Caçador e vamos poder adicionar 1d6 de dano para cada ataque que a gente acerte. Se a gente acertar os 2 ataques, a gente vai adicionar 2d6. Se a gente pegar a média do dado, que é 3, vamos estar, entre aspas, adicionando o nosso modificador de destreza nesse terceiro ataque. Sem contar que nos turnos subsequentes a gente vai poder fazer um ataque e adicionar o bônus de dano da Marca do Caçador. Então a gente vai continuar mantendo o nosso dano simulando 2 ataques. Quando a gente chegar no nível 5, as classes terão ataque extra, mas a gente não. A gente vai ficar matematicamente um pouquinho atrás, mas não é tão relevante assim, podem confiar. Porque o que muita gente não sabe ou acaba esquecendo é que os combates em D&D, eles não costumam passar de 5 turnos. E considerando isso, o dano do nosso primeiro turno, ele vai ser suficiente para suprir a falta de ataques nos turnos subsequentes. E por fim, o aumento de atributo. Como a gente vai ter o estilo de luta arquearia, a gente vai poder adicionar mais 2 nos nossos ataques feitos com armas à distância. Ou seja, a gente vai começar na frente e no nosso nível 4 a gente vai estar no mesmo patamar. Só que a gente vai ter 1 de dano médio a menos, o que na prática não é muita coisa. Vamos agora deixar as armas um pouco de lado e falar sobre as magias, que apesar de sermos apenas meio conjuradores, vamos ter os nossos slots ali para dar aquela brincada. Inicialmente, vamos ter acesso a apenas magias de nível 1, o que naturalmente já restringe bastante. Inicialmente, eu escolhi pra gente Marca do Caçador e Absorver Elementos, porque são 2 magias que são sempre úteis. A Marca para nos dar mais dano e o Absorver Elementos para estarmos mais seguros. Depois eu pego Curar Ferimentos, porque apesar de não ser o nosso forte, é sempre bom ter aquela curazinha para salvar. Temos outras boas opções como Falar com Animais, Alarme e Golpe de Zephyr. Algumas que são bem situacionais, mas que vocês podem dar uma olhada se quiserem, são Bom Fruto, Golpe Constritor, Detectar Magia e Detectar Veneno e Doenças. Eu vou falar um pouquinho de cada uma. Começando com Falar com Animais, pra gente ela é boa. Combina com o nosso antecedente em uma magia de ritual, ou seja, a gente pode conjurar ela sem precisar gastar nossos preciosos espaços de magia. Mas apesar de ter uma função que seja descobrir informações, o fato de ser apenas com bestas e dela por si só não fazer com que as bestas se tornem amigáveis deixa ela um passo atrás das escolhidas. Falando sobre Alarme, ela também é de ritual e ela também combina com a nossa build e faz ainda mais sentido se você não começou com Alerta. Ela serve principalmente para guardar um local e avisar vocês e seus amigos de que alguma coisa entrou naquela área. O principal uso dela que eu vejo é se ninguém quiser manter a guarda, ou caso você precise se afastar um pouco de algum lugar importante, essa magia pode te avisar que alguém ou alguma coisa passou por ali. Ela na teoria parece boa, mas na prática ela é bem situacional.
E por fim, mas não menos importante, o golpe de Zephyr. Essa magia tem um único problema, que é só funcionar em um ataque apenas. Mas ela é boa, a gente não gera ataques de oportunidade, a gente pode nos dar vantagem em um ataque e ela aumenta um pouco a nossa movimentação. Mas considerando que a gente vai partir do pressuposto de que vamos estar a uma distância segura e que normalmente poderemos ser invisíveis a algumas criaturas, essa magia acaba se tornando muito custosa. Galera, a gente só vai ter 3 espaços de magia até o nível 16. Então mesmo ela sendo boa, não vale a pena. É mais seguro você se proteger com absorver elementos. Outra coisa, quem tá morto não dá dano, hein? E a gente sempre pode usar desengajar se tivermos numa situação desesperadora. Falando rapidamente das outras magias, elas vão seguir a linha do que eu já mencionei. São magias que são ok, mas que na prática parece que sempre tem algo ou alguém melhor para fazer. Detectar magia? Deixa pro mago. Doenças e veneno? Deixa pro clérigo. Bom fruto? Nosso antecedente nos deixa caçar sem testes e as rações suprem isso tranquilamente. E o golpe constritor, ele cai um pouco no mesmo caso do golpe de Zephyr. Não vale a pena. Por fim, queria falar com vocês aqui rapidamente sobre alguns itens que podem ajudar a gente na nossa build. Mas já aviso de antemão, utilizando arco ou bestas, teremos bem poucas opções. A gente vai poder compensar isso com algumas armaduras ou outros itens que fogem do escopo de arma e armadura. Como item para nossa arma, não tem por que fugir de algum arco ou besta mais X, ou seja, mais 1, mais 2, mais 3. É um arco simples ou uma besta simples de achar e ela vai servir bem ao propósito. Algumas outras opções legais são o arco do juramento, o arco vicioso, ou caso sua campanha envolva deuses ou livro de Teros, vocês podem conversar com seu mestre e quando já estiverem no nível mais alto, vocês podem conseguir um bow de Nileia. Este último é um artefato, então peçam com carinho para o mestre de vocês. Passando para as armaduras, a gente vai poder usar qualquer uma das leves ou médias. Então procurem uma meia armadura ou uma armadura de couro batido, são as melhores entre as duas. Para nossa build, a meia armadura é a mais indicada, porque a gente pegou o talento de maestria em armadura média, então ela vai nos fornecer uma melhor defesa. Indico, claro, inicialmente uma mais X ou alguma que dê resistência a um tipo de dano. Se vocês quiserem opções mais únicas, eu indico a Misium, e se sua campanha for em alto mar, temos as de marinheiro. Então é isso, meus combeiros, o vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado das dicas e das informações. Deixem aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida ou se vocês têm alguma sugestão para esse novo quadro. E claro, já deixa o like, quem chegou até aqui, se inscreve no canal, DM Gunho se despede e lembrem-se, qualquer um pode jogar RPG.